O apóstolo Paulo diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Aí eu pergunto para você, será que Jesus foi tentado em todas as coisas mesmo? Jesus foi tentado em usar drogas, por exemplo? Se nem havia drogas na época dele, pelo menos essas que nós conhecemos não existia. Jesus foi tentado a assistir um filme pornô? Se nem existia filme pornô na época dele? Veja, há uma mensagem, eu já ouvi essa mensagem muitos anos atrás, de um amigo, e ele deu crédito a um pastor, que eu não vou poder dar o crédito porque eu não sei o nome, não sei quem foi, faz muitos anos. Um pastor, fez um estudo sobre o assunto e ele resolveu tratar o assunto de uma maneira bem simples e direta, e eu vou usar como base a mensagem dele para falar algo importante aqui. Como é que Jesus foi tentado em tudo? E aí vocês vão entender. Então, Jesus não foi tentado diretamente em algumas coisas, mas o princípio que está por trás de toda a tentação, ele teve que passar. E nós vamos falar aqui de 4 princípios que estão ligados a qualquer tentação. E por isso, sim, Jesus venceu todo tipo de tentação. Vamos ver, quando Jesus se encontrou com Satanás no deserto, em Mateus capítulo 4, veja bem, não entenda mal, eu falo se encontrou com Satanás, porque Jesus não marcou encontro com ele não, mas ele apareceu lá para tentar a Jesus, e Jesus estava 40 dias de jejum, e Satanás disse para ele, olha, transforma essas pedras em pães. Então, essa primeira tentação, ela tem como o teor, o âmago dela, o princípio que está por trás dela, é o princípio do paladar. Nós vamos falar aqui de 4 princípios que começam com a letra P, só para ajudar a memorizar. Então, o primeiro princípio que pode estar envolvido em uma tentação é o paladar. A pessoa que consegue vencer o paladar, que tem controle sobre aquilo que come, ela tem controle sobre muitas coisas em sua vida. Muitas mesmo. Nós precisaríamos um tempo enorme para falar sobre o assunto. Mas só para dar uma ideia para vocês, nos anos 90, eu estava assistindo um canal inglês, da BBC, e eu vi a entrevista com um policial americano. Ele cuidava de uma região onde havia muita violência lá nos Estados Unidos. A maior parte eram estrangeiros, vinham da África e da América Latina, que moravam ali, então muitas brigas, o comportamento deles não era bom, e esse policial investigou a fundo e ele chegou à conclusão: o problema principal deles era o regime alimentar deles. O seu regime alimentar pode, por exemplo, te deixar tão irritado que você pode orar 24 horas por dia para que a irritação saia de você, mas se você desobedecer o regime alimentar adequado, você vai continuar irritado. Um ateu que se alimenta corretamente vai ter mais controle sobre o comportamento dele do que um cristão que se alimenta de maneira errada, mesmo acreditando em Deus, orando, cantando, e não vai adiantar. Então, o controle sobre o paladar, né? Eu já li até em livro de negócios mesmo, autoajuda, uma pessoa que não estava falando de Deus, mostrando quantos milionários que ele conheceu que por causa do vício da bebida alcoólica voltaram a ser pobres, na miséria, cheio de dívidas porque não tiveram controle sobre o quê? Sobre o paladar. E Jesus venceu a tentação sobre o paladar. Ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o inimigo veio com uma segunda tentação.
Ele levou Jesus até o alto do templo e disse: pula daqui para baixo, porque está escrito que se você cair, os anjos de Deus vão te proteger. E aí Jesus falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus falou: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós vemos outra coisa importante: toda a tentação de Jesus foi vencida com o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Isso vai ser um assunto para outro vídeo. Essa segunda tentação, Jesus foi tentado em outra letra P, poder. A questão aí agora, o âmago dessa tentação era o poder. Quando você pode fazer algo, mas você sabe que é contrário à vontade de Deus e você dá um passo atrás e não faz. Você pode fazer, mas você se nega a fazer porque é contrário à vontade de Deus. Isso é o livre-arbítrio. Você pode fazer coisas erradas, mas você sabe que as consequências virão. Então você se mantém firme na palavra de Deus, na vontade de Deus, e você não faz. Você pode, mas você se nega a desobedecer a Deus. Então nós já vimos, Jesus foi tentado no paladar e agora Jesus foi tentado no poder. Falta uma letra P, que é a terceira tentação. Veja, a próxima tentação, Satanás falou para Jesus, olha, mostrou diante de Jesus todas as riquezas do mundo, festas, cenas maravilhosas que acontecem no nosso mundo até hoje. Ele escondeu toda a miséria, todo o sofrimento, tudo isso ele escondeu da vista de Jesus. Mas daí ele falou, olha, eu te entrego tudo isso se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Então agora Jesus foi tentado numa outra letra P, que é a posse, ter coisas. Essa é uma tentação muito grande que está derrubando milhares e milhares, eu vou caprichar e falar mais a verdade, milhões e até bilhões de pessoas estão se destruindo seus lares, destruindo sua saúde por causa de posses. Eu fico imaginando muitas pessoas, né, que têm muitas posses, né? Veja, a pessoa às vezes faz uma dívida enorme para ter um sofá maravilhoso e aí ela passa tanto tempo trabalhando para pagar aquele sofá que ela não tem tempo de deitar naquele sofá, né? Ou então uma mansão linda com a piscina e aí você chega... E aí, quando foi a última vez que você entrou na sua piscina? Ah, faz uns 2 anos. Eu só trabalho, eu viajo toda hora, eu não tenho tempo, né? Mas ele tem a piscina, né? Então, as posses, né? Satanás tenta as pessoas, e mesmo quem é pobre, mesmo quem mora lá na favela, passa por isso. Se permitir, é tentado em posses, né? Então a pessoa pode se tornar um ladrão porque quer ter as coisas, né? Mas Jesus falou assim, ao Senhor adorarás, somente ao Senhor. Ao Senhor servirás e adorarás, somente a Ele. Então o diabo se cansou e foi embora. Então vocês viram que eu falei sobre vencer o paladar, vencer o poder, vencer as posses, né? Hoje os políticos se matam aí para ter posses e poder, né? E lógico que quando eles têm as posses e poder, o paladar deles também entra nessa história, né? Se ouve depois os jantares, né? Caríssimos que eles fazem, né? Seria preciso consumir mais de R$ 1.000 de comida por dia. E eles consomem, pelo menos se eles têm a nota fiscal. É lógico que ninguém consome R$ 1.000 de comida num dia, mas eles dizem lá que conseguem, né? E assim vai, né? Mas faltou uma letra P. Eu não falei que eram 4? Essa última letra P, ela está em todos os outros 3. Ela está misturada com o paladar, com a posse, com o poder. É o prazer. Prazer. Ele está misturado em tudo. Nós somos tentados a termos prazer. O prazer vem de Deus? Bom,
A palavra Éden, do jardim do Éden, quer dizer jardim dos prazeres. Imagina, Deus pôs o nome no jardim de prazer. Deus quer que tenhamos prazer, mas um prazer santificado por Ele, um prazer aprovado por Ele. Infelizmente, a nossa carne, ela pede prazeres proibidos. Nós temos prazer em coisas artificiais mais do que nas coisas de Deus. Então, nós precisamos passar por uma reforma muito grande para podermos ter o verdadeiro prazer, o prazer que a Bíblia chama de o prazer no Espírito. Se aquilo que eu já falei aqui, se colocar uma bandeja de trufas de chocolate em uma bandeja de maçã diante de umas crianças, e adultos também, né? Eu vou falar crianças só para deixar eles culpados. E põe lá e fala assim, pronto, o que vocês querem comer? Eu vou para trufa, eu quero trufa, não, maçã não, eu quero trufa. Então, é um pequeno exemplo de como nós gostamos de coisas artificiais, né? Entendeu? Então, muitas coisas assim estão acontecendo dentro de nós, tem que ser mudada, tem que ser reformada. Assista o vídeo que eu fiz aqui falando sobre defasagem espiritual. Nós estamos defasados, precisamos melhorar a nossa situação se quisermos experimentar a vontade de Deus e fazermos a vontade de Deus. Então, encerrando, Jesus foi tentado no paladar, na posse, no poder, e tudo isso tinha prazer, foi oferecido prazer para ele. Ele negou tudo isso para poder fazer a vontade do Pai. Para poder dar, engraçado isso, né? Mas ele fez tudo isso para poder entregar tudo isso a nós. Quando você olha a vida futura, a vida eterna, Jesus fala de comida lá no futuro, porque nós vamos ter coisas maravilhosas para a nossa alimentação. Ele fala que teremos casas, ou seja, teremos posses, ele vai nos dar. Teremos o poder porque vamos reinar com ele, vamos até julgar os anjos caídos, dizem a Bíblia, teremos poder. E então nem se fala a questão do prazer, porque nós viveremos eternamente, teremos um prazer eterno. E lembre-se, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Você pode traduzir como prazer. O prazer é um dos frutos do Espírito Santo. Não se engane jamais de pensar que andar nos caminhos de Deus você vai sofrer tanto, que é uma coisa tão difícil. Externamente muitas vezes sim, nós passamos por provações e testes, mas é sempre para que possamos sair deles melhores, que o nosso caráter seja aperfeiçoado. E então nós recebemos um prazer enorme como recompensa. Que Deus nos abençoe. Deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu comentário se você quiser. Se tiver um pedido de oração também, fique à vontade. Vamos orar por você. E muito obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus. Amém.